Experiência: ditadura ou democracia? Através de um estudo feito por dois psicólogos, Herbert Fenterling e Herbert Birch, com um grupo de pessoas refugiadas na Itália, em 1945, eles puderam observar que essas pessoas tinham tendência para se reunir em grupos separados, sob diferentes lideranças. Dois desses grupos chamaram-lhes. Então a gente vai falar sobre dois tipos de grupo que existia lá na época de 1945. De repente vocês têm aí bisavós, avós que são dessa época e que eles estavam refugiados na Itália. Eu pensei como se fosse tipo um Big Brother, gente, onde na verdade quando todo mundo entra é tudo amigo e depois de repente se formam grupos. Tem grupo A, grupo B, de repente até grupo C. Aí conforme vai diminuindo as pessoas, eles vão se unificando a dois grupos separados. E aqui, nesse momento da ditadura na Itália, foi da mesma forma. Eles se reuniam em grupos separados. Por isso que eram dois tipos de lideranças a serem feitas dentro do âmbito desse refúgio. Primeiro, chamado de grupo A ou grupo militar. Um grupo dirigido por pessoas que agiam de maneiras semelhantes a oficiais do exército. Quando a gente fala de pessoas que ficam no exército, vocês conseguem pensar da forma que os soldados trabalham, o pessoal do exército, a forma que eles têm uma mentalidade. Então esse grupo ele era realmente militares. Nós conhecemos aí no meio político pessoas que são militar. E aí a gente pode pensar então nesse grupo como militares. Exigiam obediência cega. Imagina nós vivermos em um mundo militarismo, gente, aonde manda quem pode, obedece quem tem juízo. A obediência era cega, ou era daquele jeito, ou era daquele jeito. Suas decisões eram finais, então tinha que ser, independente de alguém dar ou não uma dica, ou alguém dar ou não alguma orientação, a decisão final sempre era do militarismo. Se um membro fizesse trabalhos extras, podia guardar o dinheiro que ganhasse. Então o militarismo ele fazia da forma que se algum membro fizesse um trabalho a mais dentro da organização, o dinheiro que ele ganhasse, ele poderia estar guardando. Digamos que esse grupo A, chamado de grupo militar, eu pensaria como o grupo autoritário, aonde, como eu disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No grupo B, ou chamado de grupo democrático, essa unidade era organizada sobre base de modo geral democráticas. Os líderes eram eleitos e não tinham direito a privilégios especiais. Nesse grupo democrático é legal porque não existe o queridinho, aquele que se gosta mais. Ele é um líder padronizado. O que é para um é para todos, sem distinção de quem seja a pessoa. As decisões de importância eram resolvidas em reuniões onde todos participavam. Olha que diferença, gente. Nesse grupo B, então, quando eles iam, de repente, passar por um momento de guerra, por um momento que precisasse tomar uma decisão, não era o militarismo que decidia como fazer, mas de uma forma diferente,
Eles sentavam e em uma reunião onde todos davam as suas opiniões, chegavam a uma conclusão o que seria melhor diante daquela situação. Ao contrário do primeiro grupo, o dinheiro ganho pelos membros pertencia a um caixa geral. E aí a gente já começa a perceber também um pouco do trabalho em equipe. Lá no grupo A, o dinheiro extra que eles ganhavam ficava só para ele. Independente de 2 ou 3 pessoas trabalhar, mas ficava para a parte do militarismo. Nesse caso aqui, um pouco diferente, o dinheiro extra que era ganho pelos membros, eles deixavam numa caixinha e de repente utilizavam para fazer uma festa, uma confraternização, ou de repente comprar alguma coisa que todos pudessem usar, porque na verdade o dinheiro não era de um, e sim de todos. Então vamos começar a entender sobre o verdadeiro perfil de liderança. Quem é o verdadeiro líder? Primeiro, ele é uma pessoa humana. Quando a gente pensa em pessoa humana, é aquela pessoa, como nós falávamos, de recursos humanos. É eu pensar no outro, é eu ter técnicas para poder ajudar o outro. Então, uma pessoa que quer trabalhar como liderança dentro de uma empresa, ela precisa primeiramente ser humana, que preocupa conhecer-se sempre mais, descobrir-se, autocriticar-se, desenvolver-se e autorrealizar-se. Primeiro ela precisa se preocupar em se conhecer, para depois ela conhecer o outro que ela vai estar ajudando. Ela precisa também se descobrir. Será que esse setor de liderança é realmente para mim? Preciso também ter as minhas críticas, mesmo que sejam críticas construtivas, mas que vão me ajudar no desenvolvimento do perfil de líder. Preciso me desenvolver para que eu possa conhecer o problema dos outros e me sentir realizado diante daquilo que eu consigo amenizar ou ajudar dentro desse perfil. Que busca maior autoridade emocional, sabendo controlar-se e adequar-se inteligentemente às situações. Então, o líder ele tem que ser maduro emocionalmente. Se de repente um subordinado vem falar alguma coisa que abale, ele tem que ser maduro para não se emocionar junto com o subordinado e juntos chegarem aí a uma conclusão que seja boa tanto para a empresa quanto para esse subordinado. E ele também precisa, acima de tudo, ser inteligente para poder se adequar a certas situações. Por quê? Porque a gente sabe que nem todos são iguais, ou melhor, todos não são iguais. E cada um vai chegar com uma situação diferente, cada um vai chegar com um problema diferente. Então eu preciso ser muito inteligente para poder, de alguma forma, resolver a situação que é designada para a função de líder. Que é motivado ao poder no sentido de querer fluir sobre as outras pessoas. Escrevi errado aqui, gente, eu coloquei motivado, vou arrumar. Então, quem é o líder motivado? É aquele que sai de casa com vontade de fazer o melhor, de mostrar que ele vai chegar dentro da organização e ter um poder de fluir algo positivo sobre as outras pessoas. Imagina você trabalhar em um lugar onde o seu líder já chega desmotivado e ele que é o canal para que possa dar aí uma motivação para que as coisas aconteçam. E aí ele chega cabisbaixo, sem muita conversa, e os subordinados dependem dele para que as coisas fluam. Por isso que nós falamos do líder autoritário. Por que as coisas não fluem? Porque ele não leva motivação dentro da empresa. Então o líder, o verdadeiro perfil do líder, ele precisa então se conhecer, principalmente, ter maturidade
e estar motivado para que as coisas realmente cheguem ao objetivo que a empresa necessita.